Olá pessoal, hoje vamos continuar a falar sobre a segunda lei da termodinâmica. Em especial, vamos falar sobre a melhor máquina que existe, que é a máquina que opera seguindo um ciclo de Carnot. Na última aula nós exploramos um pouco sobre processos reversíveis, processos irreversíveis. Vimos que todos os processos reais são processos irreversíveis, pois apresentam alguns fatores que são indesejáveis, como atrito, processos rápidos de expansão e compressão, apresentam variações finitas de temperatura, apresentam reações químicas, mistura de fluidos. Esses, a princípio, tais fatores são inevitáveis na prática. A gente não consegue eliminá-los, a gente consegue minimizá-los. O que nós podemos fazer é assim: vamos imaginar uma máquina que não apresente esses fatores de irreversibilidade, como nós vimos. Dessa forma, essa máquina seria super eficiente. De fato, ela apresentaria a eficiência máxima possível. Assim, a máquina seria formada apenas por processos reversíveis. E isso significa que, quando nós estamos falando de turbinas, nós estamos mencionando turbinas que produzem o máximo de trabalho. Quando nós estamos falando de compressores, nós estamos falando sobre compressores que consomem a menor quantidade de energia possível. Quando nós imaginamos uma termoelétrica, a gente percebe então que uma termoelétrica reversível, ela teria o máximo de produção de trabalho na turbina e o mínimo de consumo de trabalho na bomba, de modo a maximizar o trabalho líquido produzido e assim maximizando a eficiência da máquina. Um dos primeiros cientistas a pensar sobre como aumentar a eficiência de uma máquina, como maximizar a eficiência de uma máquina, foi um cara chamado Sadi Carnot. Ele foi um engenheiro francês que imaginou essa máquina lá por volta de 1796 e 1832. E essa máquina, ela respeita a segunda lei de termodinâmica, como nós vimos nas aulas passadas. Tal máquina que opera esses processos compostos de modo reversível, ele é chamado de máquina de Carnot. E dessa forma opera um ciclo de Carnot. Um ciclo de Carnot formado por processos reversíveis, ele não pode ter nenhum desses fatores que está apresentado abaixo. Ele não pode apresentar transferências de calor por diferenças finitas. Ele não pode apresentar processos rápidos de expansão e compressão. E também ele não pode apresentar atrito. Sobre atrito, a gente já vinha discutindo isso. A gente já considerava processos sem atrito. Isso se refere ao atrito entre o pistão e as paredes internas do cilindro e entre o gás, o fluido que está dentro do conjunto cilindro-pistão e as paredes. Atrito viscoso, como nós já discutimos. Nós temos que evitar ao máximo essas situações. Isso significa que uma máquina de Carnot ela é composta apenas por processos isotérmicos e adiabáticos, porque apenas processos adiabáticos e isotérmicos evitam esses três fatores que estão apresentados aqui. Da mesma forma, a gente só pode considerar processos que estejam em equilíbrio ou quase equilíbrio termodinâmico. São chamados processos quase estáticos. Para ilustrar como funciona um ciclo de Carnot, vamos analisar uma situação que envolve um gás e um conjunto de cilindro-pistão. Então vamos imaginar uma máquina de Carnot baseada na expansão de um gás, que fica se expandindo e se contraindo ao longo do tempo. Esse gás ele fica em contato com o reservatório térmico através de uma fronteira diatérmica que permite transferência de calor sem restrição. Podemos imaginar a realização do trabalho da seguinte forma. Imagine que nós retiramos alguns pesos. Quando a gente retira alguns pesos, o gás ele se expande. Quando ele se expande, ele realiza trabalho. Como o gás está em contato com o reservatório à temperatura TQ, a gente consegue realizar um processo isotérmico. Mas como? Imaginando que esses pesos aqui eles sejam pesos de tamanho
de massa infinitesimal. Veja o que acontece quando a gente considera massas finitas. Imagina a situação aqui, nós temos o processo inicial, onde o gás está na posição 1. Então a gente retira um peso. Com isso, cai a pressão sobre o gás, consequentemente cai a pressão do gás. O gás se expande e a pressão vem para cá. Só que, como o gás está em contato com um reservatório térmico a temperatura TQ, o reservatório supre uma quantidade de calor para o gás e o gás volta para a temperatura TQ. A gente vai lá, retira mais um peso. O gás se expande, a pressão cai, mas como ele está em contato com o reservatório, o gás faz com que a sua temperatura volte para a temperatura TQ, que é a temperatura dessa isoterma que está apresentada aqui. E assim por diante, a gente retira mais um peso, a pressão cai, o gás se expande e a gente fornece mais calor a partir do reservatório. Note que esse processo que nós estamos vendo aqui é um processo que não é isotérmico, de fato. Então isso aqui não seria um ciclo de Carnot. Mas perceba que se a gente diminuir a massa dos pesos a um ponto que essas quedas aqui sejam invisíveis, a gente poderia imaginar uma situação onde o gás, em todos os momentos, permanece sobre essa curva aqui. Então essa é a ideia de se considerar um processo quase estático. Quando a gente considera um processo quase estático, as massas são infinitesimais. Isso significa que as perturbações nas propriedades termodinâmicas são infinitesimais e imperceptíveis nessa situação. Só que perceba também que mesmo a massa sendo infinitesimal, toda vez que o gás ele é reaquecido, ele recebe uma quantidade infinitesimal de calor. Então, toda vez que que o gás se expande e realiza trabalho, ele ganha uma quantidade de calor. Dessa forma, a gente consegue realizar um processo que é isotérmico, mas se a gente soma todas as quantidades infinitesimais que foram transferidas, a gente tem uma quantidade de calor total transferido para o gás. Mas veja que um gás, como a gente viu, uma máquina térmica, ela precisa operar entre dois reservatórios. Aqui ela está operando apenas com um. Como é que a gente faria isso? Poderíamos continuar esse processo se a gente imaginasse uma situação assim. Olha. Imagine que agora que a gente continua a retirar os pesos, só que sem haver contato com o reservatório a alta temperatura. Podemos imaginar uma situação da gente substituir as fronteiras diatérmicas por fronteiras isolantes. Desse modo, a expansão se dá sem haver transferência de calor, de maneira adiabática. Então a gente teria uma situação assim, olha. Nós teríamos inicialmente o processo isotérmico, seguindo essa linha aqui, até o ponto 2. Depois disso, aqui é essa posição aqui. Depois disso, a gente agora isola o gás e continua a retirar os pesos. Então, agora o gás se resfria até uma temperatura de interesse, de acordo com o que a gente queira. 3 aqui. Mas o gás precisa retornar ao estado inicial, porque uma máquina ela opera em regime contínuo. Isso significa que a gente precisa, de algum jeito, retornar ao estado 1, que está aqui. Como é que a gente faria isso? Podemos fazer assim, olha. A gente agora mantém o gás em contato com o reservatório a baixa temperatura, que estava aqui, olha. E volta a adicionar os pesos. Como ele está em contato com o reservatório, eu adiciono o peso, o gás tende a se aquecer, mas como ele está em contato com o reservatório, ele se resfria. E assim por diante. Na etapa final, a gente retira o reservatório e ele volta para o estado inicial. Olha, nesse ponto 4, retiraríamos
o reservatório e o gás retornaria ao estado inicial. Então, como ficaria? Inicialmente nós teríamos um processo isotérmico, depois um processo adiabático, com resfriamento, logo em seguida um novo processo isotérmico, e por fim um processo adiabático. Esse seria o ciclo que nós obteríamos. Note que ele é formado por processos isotérmicos e adiabáticos, como a gente já esperava, para ter uma máquina com eficiência máxima. Veja também que o trabalho produzido ele seria a área sob a curva do processo 1, 2, 3, menos o trabalho consumido, que seria a área sob a curva do processo 3, 4, 1. Desse modo, o trabalho líquido ele seria essa região aqui. Como a gente percebe, a máquina produz trabalho líquido, uma vez que a área é uma área mensurável. Assim seria o ciclo de Carnot, formado por 2 processos isotérmicos e 2 processos adiabáticos. Veja que no processo 1, 2 nós teríamos uma adição de calor ao sistema, e no processo 3, 4 nós teríamos uma rejeição de calor pelo sistema. Uma vez que os processos do 1, 2 e 3, 4 são processos isotérmicos. Uma coisa que a gente sempre pode imaginar é: será que a gente não consegue melhorar a eficiência dessa máquina? Como nós vimos, a eficiência ela está relacionada às trocas de calor da seguinte forma. Isso significa que se a gente evitar a troca de calor para o reservatório a baixa temperatura, a gente tem uma máquina com eficiência máxima. Eficiência de 100%. Mas veja o que acontece se a gente fizer isso. A única alternativa para evitar o QF é vista se a gente retornar pelo mesmo caminho que a gente percorreu inicialmente. Então, o processo inicial foi de produção de trabalho. Ele consistiu dos processos 1, 2 e 3. Se a gente retornar até 2 e até 1, a gente teria um fluxo de calor nulo para o reservatório a baixa temperatura. Só que, nessa situação, o trabalho líquido também seria nulo. Você pode notar que se o trabalho de ida é 1, 2 e 3 e o trabalho de volta é 3, 2, 1, o trabalho produzido é igual exatamente ao trabalho consumido e o trabalho líquido seria zero. Então, para que construir uma máquina que produz trabalho zero? Essa máquina realmente não teria nenhuma serventia. Desse modo, é necessário que a gente tenha uma máquina que permita a troca de calor, que permita que o fluido de trabalho entre em contato com o reservatório a baixa temperatura em um dos processos desse ciclo. Vimos nas últimas aulas que a segunda lei de termodinâmica ela impõe algumas limitações sobre a fabricação de máquinas térmicas. Primeiro, que toda máquina térmica ela não pode operar apenas com reservatório. Não existe máquina térmica com eficiência de 100%. Também vimos que não é possível construir um refrigerador que opere sem consumir trabalho, ou seja, um refrigerador que faça com que o calor flua espontaneamente da fonte fria para a fonte quente. Até hoje ninguém conseguiu construir tais dispositivos. Isso é uma coisa tão forte que isso acabou ganhando o caráter de lei, segundo a lei da termodinâmica. A máquina de Carnot ela apresenta 2 teoremas. O
O primeiro teorema é esse aqui, olha. É impossível construir uma máquina que opere entre dois reservatórios térmicos e que seja mais eficiente que uma máquina reversível operando entre os mesmos dois reservatórios. Veja que nós estamos falando aqui de uma máquina reversível. Isso serve para todas as máquinas reversíveis. De maneira mais enxuta, esse enunciado poderia ser dito da seguinte forma: é impossível superar a máquina de Carnot. Só que a gente sempre fala em máquina de Carnot porque a máquina de Carnot é a máquina reversível mais conhecida. Isso vale para todas as máquinas reversíveis. Veja que nós estamos falando de um teorema. Um teorema ele pode ser demonstrado. Vamos ver. Para isso, vamos imaginar a seguinte situação. Você é um cara cético. Realmente você imagina assim, poxa, essa máquina de Carnot é uma máquina já meio antiga, né? Eu acho que a gente consegue construir uma máquina mais eficiente. Uma máquina real ainda, uma máquina irreversível. Então essa é a nossa suposição. Uma máquina irreversível, ela é maior que a máquina de Carnot. Eu consigo resolver isso. Eu consigo construir uma máquina assim. Estamos em tempos modernos. A gente consegue melhorar realmente a eficiência das máquinas. Se a máquina é mais eficiente, significa que ela produz mais trabalho. Se ela produz mais trabalho, significa que ela entrega menos calor para o sumidouro que está aqui. Vamos ver como é que essas duas máquinas operariam então. Veja que a gente utiliza os mesmos reservatórios. A gente provê a mesma quantidade de calor para ambas as máquinas e verifica se elas realmente apresentam uma eficiência condizente, né, com essa hipótese que foi dada aqui, ou seja, a máquina real, a máquina irreversível, ela possui eficiência maior que a máquina de Carnot. Essas duas máquinas, então, seriam esquematizadas dessa forma, e como a máquina irreversível produz mais trabalho, nós representamos isso por uma seta maior e uma seta mais fina, né, com relação à troca de calor para o reservatório a baixa temperatura, uma vez que ela é mais eficiente, ela aproveita melhor o calor que foi fornecido para ela. Como nós estamos falando aqui de uma máquina de Carnot, uma máquina de Carnot é uma máquina reversível, ou seja, ela pode operar como um refrigerador. Mas, como ela é uma máquina reversível e não um refrigerador perfeito, ela precisa operar com trabalho. Como essa máquina produz um pouco mais de trabalho, a gente aproveita um pouquinho disso para operar essa máquina reversível e ver o que acontece. Essas máquinas, elas nunca são mostradas em detalhes, então elas ficam sempre numa caixa preta. A gente só consegue verificar o efeito a partir dos fluxos trocados com os reservatórios do trabalho produzido. Então aqui nós temos uma troca de calor líquida nula, com reservatório a alta temperatura, e uma troca de calor finita, né, que seria QR menos QIR, com reservatório a baixa temperatura, com produção de trabalho. De maneira combinada, essa máquina seria assim, olha. Ela absorve calor de uma fonte e produz trabalho sem trocar calor com um reservatório a uma temperatura diferente. Isso significa que essa máquina é uma máquina perfeita. Isso significa que a nossa hipótese inicial ela está incorreta. Porque a máquina combinada ela viola a segunda lei da termodinâmica. Conclusão. Não existe uma máquina real ou irreversível que possua rendimento maior que uma máquina de Carnot. A máquina de Carnot ela é insuperável. Ela é mais eficiente que existe. Mais uma vez, note que nós estamos falando de máquinas Carnot porque a máquina de Carnot é mais conhecida, mas isso se refere a todas as máquinas reversíveis. Podemos enunciar mais um teorema de Carnot, que é chamado segundo teorema, e ele diz o seguinte: a eficiência de todas as máquinas térmicas reversíveis operando entre os mesmos reservatórios é a mesma. Ou seja, a gente dá os mesmos reservatórios para as máquinas de Carnot, para qualquer máquina reversível,
a eficiência é sempre a mesma. Uma máquina de Carnot não pode superar outra máquina de Carnot. Ou seja, toda máquina de Carnot apresenta o mesmo rendimento. Eu gostaria que vocês mostrassem esse resultado baseado nesse esquema que a gente viu há pouco. Quando nós analisamos a eficiência de máquinas, a gente sempre tem uma expressão que depende dos fluxos de calor. Como nós vimos anteriormente, o fluxo de calor ele é dado pela lei de Fourier, que depende da condutividade térmica da área e depende do gradiente de temperatura. Se nós considerarmos aqui unidimensional, na direção Z, essa seria a lei de Fourier. Mas veja que medir fluxo de calor ou medir transferência de calor é uma coisa meio complicada, né? Você precisa medir com muita precisão a condutividade térmica do material, você precisa medir com precisão a área, você precisa medir com precisão o gradiente de temperatura, que a gente poderia imaginar aqui como sendo uma variação de temperatura sobre uma variação de espessura, sobre uma espessura. Então a gente precisa medir as temperaturas, alta e baixa, muito bem, precisa medir as espessuras. Então, determinar fluxo de calor experimentalmente não é uma coisa simples, né? Seria muito interessante se a gente conseguisse escrever os fluxos de calor, ou as taxas, as transferências de calor que aparecem nessa expressão em termos apenas das temperaturas dos reservatórios. E quem fez isso foi um cara chamado Clausius, 1850. Ele provou que a razão entre os calores trocados é exatamente igual à razão entre as temperaturas envolvidas para máquinas reversíveis. Tome cuidado, isso vale para máquinas reversíveis, para máquinas ideais. Dessa forma, a gente pode escrever que a eficiência de uma máquina reversível depende apenas das temperaturas dos reservatórios. Olha que coisa fantástica, né? Olha a simplicidade que está por trás dessa máquina. A eficiência dessa máquina não depende do fluido de trabalho. Essa eficiência da máquina não depende do ciclo, não depende do tipo da máquina. Só depende das temperaturas dos reservatórios. Isso é fantástico. Forneça a temperatura dos reservatórios e eu forneço a eficiência máxima que pode ser extraída dessa condição. Além disso, esse fato de a máquina de Carnot independer do fluido de trabalho, depender da substância, permite que a gente construa uma escala termodinâmica a partir de uma máquina de Carnot. Como? Como nós vimos anteriormente, quando a gente estava discutindo a medida de temperatura usando termômetros, lá nós vimos que os termômetros eles têm uma dependência do material, né, envolvido. A gente, quando mede a temperatura, monitora como que uma propriedade material varia com o tempo, o volume, comprimento de uma barra. E essas propriedades, em geral, elas têm uma dependência da temperatura, né? Quando uma barra se dilata, ela depende do coeficiente de dilatação. Quando um fluido se dilata, ele depende do coeficiente de dilatação volumétrico. Existe uma propriedade, uma dependência com o material. Mesmo que a gente calibre um termômetro usando 2 pontos de maneira muito precisa, a gente não sabe nada sobre as temperaturas que serão medidas na região intermediária. Porque os materiais, às vezes, eles reagem de modo diferente a uma variação de temperatura. Então, se eu uso um termômetro de mercúrio, ele me fornece um valor de temperatura intermediária. Se eu uso um termômetro de álcool, ele me fornece outro. Por quê? Porque existe uma certa dependência do material. Isso não é bom. Imagine, a gente falar de temperatura e toda vez que fala de temperatura tem que dizer como é que nós estamos medindo temperatura. Isso não é bom quando a gente está tentando criar uma teoria que se baseia na temperatura. Assim, ter uma escala de temperatura que seja absoluta e independente do material é ótimo, porque você não precisa ficar carregando essa dependência do material.
E uma máquina de Carnot permite isso, porque dada essa relação, a gente consegue definir uma temperatura absoluta em termos da medida de um fluxo de calor, considerando que um dos reservatórios esteja a uma temperatura de referência e forneça uma quantidade de calor de referência. Então a gente consegue, a partir de uma máquina de Carnot, criar uma escala absoluta de temperatura, de um ponto de vista completamente teórico, sem depender de materiais específicos que foram utilizados na concepção do termômetro envolvido. Veja as características interessantes que a gente pode extrair de tal relação para a eficiência. Primeiro, quanto maior a diferença de temperatura, maior a eficiência. Embora isso esteja explícito para uma máquina reversível, é a mesma coisa para máquinas reais. Toda vez que você aumenta a diferença de temperatura, você aumenta a eficiência da máquina. Todas as máquinas reais têm eficiência menor. Exatamente. Porque todas as máquinas reais têm fatores de irreversibilidade. Todas as máquinas reais operam processos irreversíveis. Mas a grande vantagem é que essa expressão permite que nós determinemos qual a eficiência máxima numa dada condição. Aí você tem uma noção assim, se a eficiência da tua máquina está próxima da eficiência máxima ou não. Se você consegue trabalhar isso ou não. Quando a gente analisa máquinas reais, essas máquinas estão limitadas pelos materiais que são usados na sua construção e pela temperatura mais baixa. A temperatura mais baixa registrada na Terra até o momento está em torno de menos 85 graus Celsius. Já as temperaturas mais altas envolvem as temperaturas de fusão dos materiais. Eu não posso trabalhar em temperatura muito próxima ao ponto de fusão. Então a gente sempre tem que trabalhar abaixo disso. Isso significa que desenvolver materiais melhores, materiais que permitam trabalhar em temperaturas mais altas é uma coisa extremamente importante, porque a gente aumenta a eficiência das máquinas dessa forma. Para nós termos uma noção, veja aqui uma usina termoelétrica que opera a 100 a 1000 kelvins e a 300 kelvins. Se a gente calcular a eficiência máxima nessa máquina, vai dar 70%. Quando a gente compara isso com uma máquina real, uma termoelétrica, a máquina real ela está em torno de 40%. Isso significa que nós temos bastante trabalho pela frente, que nós podemos realmente melhorar a eficiência das máquinas reais. Claro, a gente não vai chegar numa máquina de Carnot, mas a gente consegue melhorar bastante, né? Uma vez que a gente tem uma margem entre 40% e 70%. Para consolidar esses conceitos que a gente viu, considere uma máquina Carnot que absorve 2000 joules de um reservatório que está a 500 kelvins. Ela realiza trabalho e descarta calor para o reservatório a 350 kelvins. Determine o trabalho, a quantidade de calor rejeitada e a eficiência dessa máquina. A eficiência de uma máquina ela é igual ao trabalho líquido sobre o calor trocado. Isso significa que o trabalho realizado ele é o calor trocado vezes a eficiência dessa máquina. Como nós vimos, a eficiência da máquina pode ser escrita em termos das temperaturas. Para uma máquina de Carnot, uma vez que nós temos aqui uma máquina Carnot, dessa forma aqui. Temos então o calor, que é 2000 joules. Temos as temperaturas, temperatura mais baixa 350 kelvins, temperatura mais alta 500 kelvins. Podemos substituir esses dados. E vocês vão chegar num dado de um trabalho de 600 joules.
a quantidade de calor rejeitado, qual seria? Vimos nas aulas anteriores que trabalho líquido é igual a QQ menos QF. Trabalho nós temos, calor transferido para a máquina nós temos, basta isolar QF nessa relação. Então nós temos aqui QQ menos o trabalho. Isso vai dar, então, 2.000 menos 600, 1.400 joules. De calor rejeitado. Qual a eficiência dessa máquina? A eficiência da máquina pode ser calculada como sendo 1 menos TF sobre TQ. Nesse caso, a eficiência dela vai ser de 0,3 ou 30%. Então vejo que quando nós temos essa relação aplicável para máquinas reversíveis, né, fica fácil de a gente resolver tais problemas. Da mesma forma que nós podemos ter uma máquina de Carnot, nós podemos ter um refrigerador de Carnot, um refrigerador que opera consumindo a menor quantidade de energia possível. A eficiência de um refrigerador, como nós vimos, é o COP, dada pelo coeficiente de performance. Vimos também que a medida de eficiência é baseada na quantidade de calor que o refrigerador consegue retirar da fonte fria, QF, e do trabalho da energia que é fornecida. Podemos substituir aqui o trabalho líquido, nós ficamos com essa expressão. Substituindo QQ sobre QF por TF, TQ sobre TF, chegamos nessa relação, que envolve, então, o COP de um refrigerador super eficiente, um refrigerador de uma máquina reversível, um refrigerador reversível, um refrigerador de Carnot. É sempre interessante ter uma visão geral sobre a eficiência de máquinas, ou eficiência de refrigeradores. Quando nós trabalhamos com o COP de um refrigerador, se a gente determina que o COP ele é menor do que o COP reversível, é menor do que esse cara aqui, ó, isso está ok. Significa que esse refrigerador é um refrigerador real, refrigerador irreversível, é um dado esperado. Quando a gente determina isso e dá igual ao reversível, veja que você está operando com o melhor refrigerador possível, que aproveita o máximo de energia, né, na sua operação. Por outro lado, se você calcular o COP e isso der maior do que o COP reversível, esquece. Esse refrigerador não pode ser construído. Ou tem alguma coisa errada nas suas contas. Então é sempre bom a gente ter essa visão. Tudo que a gente discutiu em termos de eficiência para máquinas vale para refrigeradores e bombas de calor, como a gente vai ver. Nenhuma máquina, nenhum refrigerador, nenhuma bomba de calor podem ser mais eficientes que uma máquina, um refrigerador e uma bomba de Carnot. Então, esses dispositivos reais não podem ser mais eficientes que os dispositivos reversíveis. No caso de uma bomba de Carnot, a eficiência é baseada em termos da quantidade de calor que ela fornece para o ambiente interno. O objetivo de uma bomba de calor é aquecer o ambiente. Então a gente mede a eficiência em termos do aquecimento. Nesse caso, então, o COP de uma bomba de calor seria QQ sobre o trabalho líquido. Substituindo o trabalho líquido, nós chegamos nessa relação, como a gente já viu. E substituindo a relação QF sobre QQ por TF sobre TQ, nós temos o COP de uma bomba de Carnot, de calor de Carnot, seguido dessa forma. Da mesma forma que nós vimos anteriormente, existem os limites, né? Uma bomba de Carnot que apresenta um COP menor do que uma bomba de Carnot reversível, ou de uma COP de uma bomba de calor reversível, é o esperado, é uma bomba que pode ser construída. Quando nós temos um COP que é igual ao valor reversível, que é igual a esse aqui, a gente está trabalhando numa situação
limite, uma situação máxima de eficiência. Se a gente determina o COP da bomba de calor e dá maior do que esse valor aqui, ó, dá uma olhada nas tuas contas, porque isso não pode acontecer. Nenhuma bomba de calor real pode ser mais eficiente que uma bomba de Carnot. Um outro problema interessante mostra um comparativo que a gente pode estabelecer entre a máquina de Carnot e outras máquinas que podem ser apresentadas a nós. Por exemplo, imagine que tem um inventor que construiu um novo motor a gasolina, que funciona com um novo ciclo termodinâmico e que apresenta uma eficiência de 85%. Bem alta, né? Será que... Daí ele chega para você assim, pô, estou precisando de um recurso financeiro, né, para a gente construir essa máquina em escala, né? Em escala industrial. Isso aí é uma mina de dinheiro. O que você acha? Vamos investir ou não? Agora que você está ciente, né, da eficiência de máquina de Carnot, que você conhece alguma coisa sobre eficiência já de motores a gasolina, você já sabe que a eficiência real está na faixa de 30%. Quando você olha 85%, pá, você pensa, temos uma grande oportunidade em mãos. Mas o dinheiro é curto, você sabe disso. Isso significa que você vai ter que dar uma pensada. E dar uma pensada significa assim, pô, deixa eu fazer umas contas, né? Deixa eu fazer umas continhas aqui, porque isso aí vai custar caro. Vamos lá, a continha que você pode fazer é simples, olha aqui. Ó. Quanto seria a eficiência máxima desse cara aqui? Eficiência máxima seria 1 menos TF sobre TQ. Nesse caso aqui, você tem 1 menos... A temperatura mais baixa pode ser a temperatura do ambiente, onde essa máquina, esse motor vai operar. Então, a temperatura do ar pode ser a temperatura ambiente de 300 kelvins. E qual a temperatura máxima que ele opera? Olha, como é um motor, nesse caso é um motor de cobre, ele vai ter que trabalhar numa temperatura mais baixa do que o ponto de fusão do cobre. Veja, a gente na verdade vai ficar bem mais baixo do que isso, né? Senão o motor começa a se deformar durante a operação. Mas isso aqui serve como uma estimativa, né? Vamos supor que o motor ele opera no ponto de fusão do cobre, na temperatura mais alta, como uma primeira estimativa. Aí quando se faz essa conta, isso vai dar uma eficiência de aproximadamente 78%. Aí você pensa assim, olha, tem alguma coisa errada. Considerei uma situação hipotética que é baseada no ponto de fusão do cobre e na melhor das situações possíveis, uma máquina que é ideal. E a gente encontra uma eficiência de 78%. Provavelmente esse inventor não contou toda a história para você. Então, realmente, essa eficiência ela está acima do que a gente espera. Provavelmente tem um motor oculto ali, um detalhe adicional que realmente inviabilizaria a construção de um motor assim e você provavelmente iria perder, né, esse aporte financeiro que foi solicitado. Vamos considerar agora um outro exemplo que envolve o aquecimento de uma casa por meio de uma bomba de calor. Considere uma bomba de calor sendo utilizada para aquecer uma casa durante o inverno, conforme a figura abaixo. A casa deve ser mantida a 21 graus Celsius. Supõe-se que a casa esteja perdendo calor a uma taxa de 135.000 kJ/h, quando a temperatura externa está a menos 5. Então, a menos 5 graus Celsius, essa casa ela
perde uma quantidade de calor com uma taxa de 185.000 kJ/hora. Determine a potência mínima necessária para operar essa bomba de calor. Vamos lá. Se a gente está querendo a potência mínima, a gente está imaginando uma situação onde você tem a melhor bomba de calor possível. Aquela que consome menos energia, que consome menos potência. Então vamos lá. A COP de uma bomba de calor ele é medido em termos do calor que ele absorve, que ele entrega, desculpe, que em termos de potência. Então, a gente pode imaginar a melhor situação possível, ou seja, se essa bomba tiver um COP de Carnot, um COP reversível, isso significa que nós temos, então, que essa bomba ela opera dessa forma aqui. Então a gente tem 1 sobre QQ menos QF sobre QQ. Então essa bomba reversível, ela seria aqui a 1 sobre QQ sobre QQ menos QF sobre QQ, que nós podemos substituir então por TF sobre TQ. Se a gente substituir esses dados, essa bomba aqui ela teria uma eficiência de 11,3. Tem uma eficiência alta. É uma bomba de Carnot, tem uma alta eficiência. Agora, como é que a gente determinaria o COP mínimo? A potência mínima. Basta imaginar essa expressão que serve para qualquer bomba de calor, considerando a melhor bomba de calor possível. Ou seja, considerando a bomba de calor de Carnot. Então, assim, isolando o trabalho líquido nessa expressão, e já considerando aqui, trabalho mínimo, então isso seria taxa de transferência de calor para o ambiente interno sobre o COP aqui, que seria o COP de uma bomba de calor reversível. Note que o QQ, nesse caso, a taxa de transferência de calor, para a casa aqui deve ser exatamente aquilo que está saindo da casa. Porque senão a gente não mantém a casa a temperatura constante, a temperatura de 21 graus Celsius. Então o que está sendo perdido precisa ser reposto. Então esse QQ ponto aqui é justamente 185 kJ/hora. Se você substituir esses dados aqui, 185.000 sobre 11,3, vão chegar a uma eficiência de 11,95 megajoules/hora. Podemos analisar esse valor aqui, em termos de unidades mais usuais. Então, os ar-condicionados que a gente usa no dia a dia, eles são quantificados, em geral, em termos de BTU. A unidade que se usa é BTU, que é a unidade térmica britânica. 1 BTU é igual a 1,0551 kJ. Então a gente pode converter esse valor aqui para BTUs. Isso vai dar aproximadamente 11.327 BTUs por hora.
Então aqui a gente tem uma noção já de quantos BTUs, né, de que ar-condicionado ou bomba de calor você precisaria para realizar essa aplicação aqui. Em torno de 12.000 BTUs por hora, né, seria a potência mínima. Considerando, claro, que isso é o mínimo, né, como toda bomba de calor real ela tem fatores de reversibilidade embutidos, ela tem ineficiências embutidas, a gente teria que comprar, de fato, uma bomba com uma eficiência um pouco maior, né, para garantir justamente a perda de energia associada a fatores de reversibilidade. Algo que nós ficamos de demonstrar e nós vimos anteriormente trata sobre gases ideais que passam por processos adiabáticos. Vamos mostrar aqui um gás ideal que passa por um processo adiabático, respeita essa relação aqui, ó, entre temperatura e volumes. Vamos lá, como é que a gente mostraria isso? Primeiro de tudo, vamos imaginar como ficaria a expressão da primeira lei. A primeira lei, em termos infinitesimais, ela é escrita da seguinte forma: é calor líquido menos o trabalho líquido, isso é igual a dU, a variação de energia interna do sistema. Se nós estamos trabalhando aqui com processo adiabático, esse termo aqui ele vai embora. Isso significa que nós ficamos com menos trabalho igual a dU. Podemos imaginar já o trabalho PDV, um gás armazenado em um conjunto simples-pistão, isso daria PDV igual a dU. Para seguir em frente, a gente agora precisa dizer qual é o fluido de trabalho. Isso aqui é uma equação geral, né, a aplicação da primeira lei para qualquer processo que apresente, que seja adiabático e que o trabalho seja um trabalho PDV. Agora vamos incluir essa informação aqui. É um gás ideal. Um gás ideal, nós sabemos que a pressão de um gás ideal ela é mRT sobre V. Também sabemos que para um gás ideal, o calor específico a volume constante ele pode ser escrito como sendo dU/dt, porque a energia interna só varia com a temperatura. Substituindo essas relações aqui, nós temos o seguinte, temos que menos mRT sobre V, dV é igual a mCV dt. Esse M vai embora com esse M. Podemos agora reorganizar essa equação. Passando a temperatura para o outro lado. E o CV sobre R aqui, então fica dt sobre T. Então isso aqui ficaria com o sinal aqui negativo. Ou podemos também enxergar essa equação de outra forma, né? A gente pode pensar em CV sobre R, dt sobre T, mais dV sobre V, que é igual a zero. Isso aqui é uma equação diferencial, que pode ser resolvida integrando ambos os dados. Então a gente pode integrar esse lá, ambos os dados, aqui ó, significa que a gente está integrando isso aqui do estado 1 ao estado 2, do volume 1 ao volume 2, de uma temperatura 1 a temperatura 2, ou do estado 1 ao estado 2. Vamos assumir que CV é constante, nesse caso, ou que a gente está usando aquele conceito de calor específico médio, e R já é uma constante, então a integral lá vai ficar da seguinte forma. Então a gente fica com CV sobre R, integral
dt sobre t menos integral de dv sobre v. Integral de t sobre t, ln t2 menos ln t1, compactando, usando a propriedade logarítmica. Então isso fica cv sobre r, ln de t2 sobre t1, igual a menos, vamos passar esse sinal para cá, ln de v2 sobre v1. Podemos trabalhar um pouquinho essa relação aqui. Lembrando que Cp é sempre maior que Cv. Vocês ficaram de demonstrar que a diferença entre os dois é R. Cp é igual a Cv mais R. Se a gente divide por Cv, o que a gente tem? Nós temos aqui, olha, Cp sobre Cv igual a 1 mais R sobre Cv. Como nós vimos aqui, olha, o K é Cp sobre Cv. Isso significa que nós podemos representar isso como sendo K igual a 1 mais R sobre Cv. Ou seja, se eu tiver na minha expressão R sobre Cv, eu posso já substituir aqui isso como sendo K menos 1. Então podemos fazer isso, né? Se a gente, olha, trabalhar um pouquinho isso aqui, eu só passo para o outro lado R, dividindo o CV. Então a gente fica com menos ln de T2 sobre T1 igual a R sobre CV, ln de V2 sobre V1. E aqui a gente já tem, olha, essa quantidade aqui, ó. Já posso substituir isso aqui então por K na menos 1 aqui, ó. Podemos agora aproveitar uma outra propriedade dos logs aqui, ó, que diz o seguinte, que a ln de B é igual a ln de B elevado a A. Então isso significa que eu posso pegar esse menos 1 aqui, ó, elevar a relação entre T2 sobre T1, e posso também elevar isso aqui, olha, K menos 1, posso levar aqui, ó. Então essa relação vai ficar assim. Vai ficar ln de T2 sobre T1 menos 1, e isso fica ln de V2 sobre V1 sobre K na menos 1. Isso aqui troca, né? Olha, T2 sobre T1 elevado a menos 1 fica T1 sobre T2. Então isso aqui é ln de T1 sobre T2. Uma outra propriedade dos logs que a gente pode utilizar é essa aqui, olha. O exponencial de ln de x é igual a x. Então o que a gente faz? A gente aplica o exponencial em ambos os lados dessa relação e a gente vai obter algo assim, olha. Vai obter T1 sobre T2 igual a V2 sobre V1 elevado a K na menos 1. Que de uma forma mais compacta pode ser escrito da seguinte forma. Veja que aqui a gente consegue escrever isso, pode escrever isso também assim, né? T1 vezes V1 elevado a K na menos 1, que é igual a T2 vezes V2 elevado a K na menos 1. Que de forma compacta pode ser escrito então como T
vezes V elevado a k na menos 1 é igual a uma constante. Que é justamente o que a gente queria verificar. Então, percebeu? Aqui a gente consegue, partindo da primeira lei de termodinâmica, mostrar que quando nós estamos trabalhando com gás ideal, dois estados quaisquer que passaram, que estão ligados por um processo adiabático, podem ser relacionados dessa forma aqui. Ó. Então, ou seja, eu sempre posso dizer, olha, o estado 1 e o estado 2, T1 vezes V1 elevado a k na menos 1 é igual a T2 vezes V2 elevado a k na menos 1. Posso relacionar os dois estados e determinar a propriedade T2, por exemplo, em termos das outras quantidades. Então, isso é o que nós queríamos mostrar. Para finalizar, agora vamos mostrar que para uma máquina de Carnot que opera entre os reservatórios com temperaturas TF e TQ e que utiliza como fluido de trabalho um gás ideal, que é a razão que é F sobre Q é dada por TF sobre TQ. Nota que nós utilizamos o resultado de Clausius, mas a gente não provou isso. Então a gente vai provar que isso é verdade. Vamos calcular primeiro o QQ. O QQ está relacionado ao processo 1,2. Então, vamos lá. Vamos analisar primeiro o processo 1,2 para extrair essa informação. Pela primeira lei, nós temos que transferência líquida de trabalho, transferência líquida de calor menos transferência líquida de trabalho é igual a ΔU. Nesse caso, nós sabemos que o trabalho líquido ele é igual, como nós já vimos, integral do estado 1 ao estado 2, PDV. Trabalho de fronteira móvel. Substituindo aqui, então, MRT sobre V, a gente já viu que o trabalho líquido ele é igual a MRT ln de V2 sobre V1. Então a gente já mostrou em outro momento essa relação aqui. Para o processo 1,2, veja, nós temos aqui um processo isotérmico. Nós vimos que para gases ideais, a variação de energia interna ele é a massa vezes o calor específico ao volume constante médio vezes ΔT. Como o processo é isotérmico, isso significa que deu igual a zero. Então, transferência líquida de calor é exatamente igual a MRT, que é o trabalho, nesse caso. Trabalho realizado pelo gás. Note que isso aqui é o líquido, né? Não é ainda o que a gente quer, que é o QQ. Da definição do líquido, nós sabemos que o líquido é o que entra menos o que sai. Para o calor, essa expressão é válida para o calor. Nessa situação, o que nós temos? Nós temos o calor entrando no sistema, não temos calor saindo. Então isso fica Q. Que na verdade, de forma mais convencional, a gente chama isso aqui de QQ. É o calor que sai do reservatório a alta temperatura. Isso significa que QQ é igual a MRT ln de V2 sobre V1 que conclui essa nossa primeira etapa, que é determinar o QQ. Para calcular a razão entre QQ e QF, a gente precisa agora calcular o QF. O QF ele está relacionado ao processo 3,4. Vamos lá.
Então, aplicando a primeira lei ao processo 3.4. Da mesma forma, é um processo que se dá de maneira isotérmica, logo isso aqui é igual a zero. E eu tenho que o calor líquido, no processo 3.4, é igual ao trabalho líquido. De forma análoga ao que a gente já viu, o que vai ser o trabalho aqui? Olha? Vai ser MRT ln de V4 sobre V3. Só um detalhe, né? Note que a temperatura que entra nessa expressão aqui é a temperatura TQ, da isoterma TQ. Aqui a gente pode colocar um TQ aqui. Então, nesse caso, o calor líquido ele vai ser igual a MRTF, que é a temperatura da isoterma TF, ln de final menos inicial, V4 sobre V3. Analisando novamente o líquido, nós temos o seguinte: o líquido é o que entra menos o que sai, igual a MRTF ln de V4 sobre V3. Para esse caso aqui, tem calor saindo, não calor entrando, então isso aqui é igual a zero. Então isso significa que aparece um sinal ali aqui. Como é que a gente absorve esse sinal aqui? Podemos fazer assim, multiplica por menos 1 ambos os lados. E esse sinal aqui, ele vai aparecer aqui. Aqui tem um ln, olha, de V4 sobre V3. Posso multiplicar, deixar esse menos 1 multiplicando esse ln, de forma que, e após usar aquela propriedade dos logs, a ln de B é igual a ln de B elevado a A, eu vou ficar com isso aqui, olha. MRTF ln de V3 sobre V4. Então, calor QS aqui, que é o próprio QF, né? A gente usa aqui, olha, isso aqui é o próprio QF, em termos só da nomenclatura. Assim a gente fica aqui, mostra que o QS, o QF é igual a MRTF sobre ln de V3 sobre V4. Agora vamos dividir QF sobre QF por QQ. Então temos o seguinte. QF sobre QQ vai ficar igual a MRTF sobre vezes um ln de V3 sobre V4 sobre MRTQ ln de V2 sobre V1. Podemos simplificar essa massa com essa massa, esse R com esse R. Ficamos com QF sobre QQ igual a TF sobre TQ ln de V3 sobre V4 sobre ln de V2 sobre V1. Olha, chegamos perto do que a gente queria. Já apareceu aqui o TF sobre TQ. Agora a gente precisa mostrar de alguma forma que esse termo é igual a 1. Como é que a gente poderia fazer isso?
Note que, até o momento, a gente só utilizou o processo 1.2 e o processo 3.4. Não incluímos nenhuma informação relativa aos processos 2.3 e processo 4.1. É exatamente aí que está o ponto. O que nós temos aqui? Nós temos que o processo 2.3 é um processo adiabático, um processo 1.4 é um processo adiabático. E a gente acabou de mostrar que quando nós temos processos adiabáticos, nós podemos escrever que, nesse caso específico, T2 sobre V2 K na menos 1 é igual a T3 V3 K na menos 1. Veja que T2 aqui é TQ e T3 é TF. Também temos o seguinte, que T4 V4 elevado a K na menos 1 é igual a T1 vezes V1 elevado a K na menos 1. T1 é igual a TQ e T4 é igual a TF. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa só combinar isso aqui, olha, essas informações. Ó, se vocês combinarem essas informações, olha, aqui nós temos TQ, aqui nós temos TQ, a gente pode substituir essas relações e a gente tem condição de mostrar o seguinte, que se a gente escrever aqui, olha, TQ sobre TF, da primeira, sai que isso é V3 sobre V2 elevado a K na menos 1. Da segunda, sai que TQ sobre TF é igual a V4 sobre V1 elevado a K na menos 1. Ou seja, esses dois termos aqui, olha, eles são exatamente iguais. Podemos escrever então que, olha, V3 sobre V2 elevado a K na menos 1 é exatamente igual a V4 sobre V1 elevado a K na menos 1. De forma equivalente, olha aqui, ó. Isso aqui é igual a isso aqui. O que sai daqui? Sai que V2 sobre V1 é igual a V3 sobre V4. Que é exatamente o que nós temos aqui, ó. ln de V3 sobre V4 é exatamente igual a ln de V2 sobre V1. Ou seja, esse termo é exatamente igual a 1. E nós, então, provamos que QF sobre QQ para uma máquina de Carnot operando com um gás ideal é TF sobre TQ. Então vale a pena, pessoal, refazer essas contas, é bom ter essa desenvoltura, né, essa flexibilidade na hora de manipular expressões como essa. A gente fez várias manipulações, usou várias propriedades aqui que são interessantes, que vocês precisam ter essa habilidade.
Então é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui hoje. Eu agradeço a atenção até o momento. Um abraço a todo mundo e até mais. Até mais, pessoal. Falou!